E agora vamos passar para ele, que é um grande amigo também, grande professor, pesquisador, Guilherme Arcioli. Guilherme, obrigado aí por aceitar. Beleza, Panda. Obrigado pelo convite. Queria te parabenizar pela organização desse evento. Eu não acompanhei tudo durante o fim de semana, estou acompanhando agora de manhãzinha. E do que eu vi aqui, você me deixou com a difícil missão de manter esse altíssimo nível das palestras, né? Deixa eu já parabenizar os palestrantes que me antecederam. E uma curiosidade é que eu estudei em São Carlos também. Eu estudei 2 anos na Federal de São Carlos. Tive o prazer de ter aula com o professor Nelson Prudêncio, entre outros grandes professores de lá. Eles que me despertaram a curiosidade acadêmica e científica na área de educação física, né? Quando entrei na faculdade, eu era mais um moleque que estava achando que ia jogar bola o resto da minha vida. E lá que eu descobri que educação física, na verdade, era uma área da ciência e isso me interessou muito. Isso me levou 2 anos depois aí para a USP procurar oportunidades de iniciação científica. Então, queria te parabenizar, Pandela, mais uma vez. Esse é o segundo evento que eu participo. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, que senão eu falo e me perco no tempo. E me ensina aqui como é que eu faço para compartilhar minha tela. Deixa eu ver. Aí. Deu certo? Deu certo, já foi. Espera aí que eu preciso... Como é que eu faço para minimizar? Beleza, consegui. Espera aí, gente, que eu estou meio atrapalhado com essas tecnologias. Esse canal do YouTube aí deixa eu fazer uma propaganda do Guilherme. Esse canal do YouTube do Arcioli, Ciência Informa, é muito legal, pessoal. Eu recomendo, tem sempre coisas interessantes. Muitas vezes polêmicas, né, Arcioli? Mas sempre interessantes. Bom, beleza. Posso começar, Panda? Pode sim, tá contigo. Beleza. Então, vamos falar um pouco a parte da nutrição, né? As palestras que me antecederam falaram de alguns aspectos do treinamento físico e agora vamos mudar um pouco de áreas. Começar a falar um pouco de nutrição. Na verdade, eu vou me focar aqui nos suplementos alimentares. Obviamente que numa palestra de 45 minutos não dá para me aprofundar em todos os suplementos. Então, o que eu vou dar aqui para vocês é um apanhado geral de como que a gente pode identificar aqueles suplementos que têm mais ou menos potencial. E eu vou falar um pouquinho sobre 3 dos suplementos que eu acho que têm maior potencial para uso no esporte, que é a creatina, a betalanina e a cafeína. Muito bem. Imagino que vocês, ou a grande maioria de vocês, já deva ter entrado numa loja de suplementos. E normalmente a imagem que a gente vê é essa aqui, né? Prateleiras e mais prateleiras lotadas com os mais diversos tipos de suplementos, cada um prometendo fazer ali ter seus efeitos, alguns deles até extraordinários, né? E se a gente for olhar a lista de substâncias, né, de suplementos que é disponível, é uma lista quase interminável. Tem proteínas de diferentes formas, tem carboidrato, leucina, BCAA, ganibeta, glutamina e assim por diante. São vários os suplementos e as substâncias que estão disponíveis no mercado, né? Fora isso, a indústria de suplementos, ela precisa criar produtos, porque a indústria, ela vive do lucro, obviamente, né? E para oferir mais lucro, a indústria tem o costume de misturar diferentes tipos de substâncias para criar novos produtos. Então, se aqui a gente tem dentro das substâncias algumas dezenas, quando você pega os produtos que a indústria oferece, essa quantidade ela sobe para mais de 3.000 diferentes produtos. Então, realmente, a lista de suplementos disponíveis, ela é quase que, assim, literalmente falando, praticamente interminável. Mas mesmo com tanta disponibilidade de suplemento, com tanta oferta, se a gente for passar um pente fino com base no que as evidências científicas mostram
daqueles suplementos que podem funcionar. Reparam que eu estou enfatizando aqui o podem funcionar, porque não existe um suplemento que sempre funciona, tá? Não, isso não existe. A gente fala de potencial para ter algum efeito. Aí, quando a gente passa esse filtro, vocês podem ver que a lista ela cai bastante, ela reduz bastante. Então, se eu fosse fazer assim um resumão do que pode funcionar em termos de suplemento, teria aí as proteínas e os carboidratos, creatina, nitrato, que é um suplemento que ainda não chegou forte no mercado brasileiro, mas na Europa e Estados Unidos já chegou forte, tem bastante evidência científica em relação aos seus efeitos sobre o desempenho. Betalanina, que está começando a chegar agora no mercado brasileiro, ainda com limitações por conta da regulamentação da Anvisa. Bicarbonato de sódio, que não cai de jeito nenhum no gosto dos atletas por conta dos efeitos colaterais. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso hoje. E principalmente cafeína. Tá? Então, uma lista bastante pequena, cabe numa mão cheia, basicamente, os suplementos que têm algum potencial para funcionar. Então, gente, é importante que a gente saiba separar, quando a gente fala de suplementos ergogênicos, o joio do trigo. É muito importante que a gente aprenda a fazer isso, senão a gente vai, a cada novo lançamento, a cada novo produto, a cada nova substância, a gente vai acabar caindo no conto do vigário. E para ajudar a identificar, fazer essa separação do que funciona e do que não funciona, eu elaborei aqui algumas regrinhas que vale a pena a gente pensar, que vale a pena a gente refletir para saber se esse suplemento funciona ou não. Então vamos lá. Primeira regrinha é a seguinte: se aquilo que está sendo oferecido para você, você conseguir obter pela dieta, não suplemente. Para que você iria suplementar algo que você consegue perfeitamente obter pela dieta? É claro que existem algumas ressalvas para essa regrinha aqui, basicamente porque em alguns momentos você oferecer algo via suplemento pode ser mais conveniente do que você oferecer via alimentação. Isso é especialmente verdadeiro para quem tem uma rotina de vários treinos ao dia, às vezes você não consegue fazer uma refeição completa antes do treino. E aí, nesses casos, obviamente, pode ser conveniente você optar pelo suplemento em si. Mas, em geral, se você consegue obter via dieta, não faz muito sentido você suplementar. A segunda regra é a seguinte: se não tem evidências de que existe um efeito ergogênico, de que existe um efeito de melhora do desempenho, não suplementar. Pela dúvida, você opta pelo lado seguro e não faz uso de suplemento. Da mesma maneira, essa aqui seria uma regrinha bem parecida com a segunda aqui. Se não houver evidência de segurança, também não faça uso, porque os suplementos eles podem ter efeitos colaterais. Se você não sabe se esse suplemento tem ou não tem, opte sempre pelo lado da segurança e não faça uso de suplemento. Isso aqui é especialmente importante agora no caso dos atletas de alto nível que estão no pool de testagem de controle antidoping, Se não houver garantia de procedência, não suplementar, tá? Não são poucos os casos de atletas que são positivados em exames antidoping por fazer uso de suplementos contaminados, tá? E às vezes já tem estudos que mostram isso, que os níveis de contaminação, eles não precisam ser muito altos para que um atleta teste positivo no exame de doping. Às vezes, contaminações de traço já são suficientes para que um atleta teste positivo. Outra coisa importante da gente lembrar, os suplementos sempre terão efeitos marginais. O que eu chamo de efeito marginal? É um efeito que é muito pequeno. Tão pequeno que mesmo você utilizando os testes de desempenho mais sensíveis que a gente tem nos laboratórios, é difícil detectar, tá? Toda vez que aparece um suplemento novo que promete que você tenha efeitos tão grandes quanto os efeitos do treinamento, por exemplo, muito provavelmente é mentira. Se não for mentira, talvez não seja um suplemento, talvez seja doping, tá? Então precisa tomar bastante cuidado com essas promessas exageradas de efeitos dos suplementos. Bom, Guilherme, então você está dizendo que a nutrição não é importante para o esportista de forma alguma, tá? O que eu estou tentando fazer aqui é diferenciar o que é a nutrição do que é o suplemento. Então eu gosto de fazer essa analogia aqui do bolo e da cereja do bolo. Então o que seria o bolo? Seria a nutrição, quantidade de calorias que o atleta ingere,
fibras, os nutrientes, né, os macronutrientes, os micronutrientes, vitaminas, proteínas, carboidrato, como que isso é distribuído, qual que é o timing da injeção, se faz algum tipo de periodização, qual que é a escolha dos alimentos, etc. Então, a nutrição, tá? O bolo é muito importante. E o suplemento é importante? Ele pode ter a sua importância, mas a gente não pode esquecer que é apenas a cerejinha. Você não vai nunca conseguir ter uma boa nutrição, uma nutrição adequada, apenas com base em suplementos. Os suplementos só vão fazer sentido quando você já tiver uma nutrição adequada. Então, falando aqui do verdadeiro potencial dos suplementos, tá? Vamos lembrar que estamos falando de esporte de alto nível, em que o nível técnico, tático e físico dos atletas é bastante similar. Nesses casos, detalhes pequenos podem fazer uma diferença grande entre estar ou não no pódio, tá? Então, eu peguei aqui alguns exemplos para ilustrar isso para vocês. Imagino que boa parte da audiência entenda disso melhor do que eu, porque deve estar trabalhando diretamente com esporte de alto nível, não é meu caso. Mas eu peguei aqui os resultados da maratona de 2016 no Rio, do sexo masculino. A diferença do primeiro ao 10º colocado foi de um pouco mais de 4 segundos a mais por quilômetro. Tá? Uma velocidade de 4 segundos a mais por quilômetro. E aqui uma imagem da chegada do Campeonato Mundial de Natação de 2008, em que a gente mal consegue ver quem que é o vencedor. Tá? Então, isso aqui é, para mim, uma imagem que ilustra muito bem como que diferenças muito pequenas no esporte de alto nível podem ter efeitos grandes quando você fala de mudança de colocação. Tá? E aí que sim você pode entender o potencial dos suplementos. Mas a gente não pode esquecer também que os suplementos eles podem ter o que a gente chama de duplo efeito. Se por um lado ele pode levar a pequenos ganhos de desempenho, por outro, se mal administrados, eles podem levar a grandes perdas, tá? Eu peço desculpa, eu não gosto de colocar imagens assim meio esquisitas na apresentação, mas eu acho que essas imagens, por pior que sejam, acho que elas ilustram muito bem o que pode acontecer se a gente erra numa dose, ou se a gente erra numa concentração, ou se a gente erra no timing da ingestão de um suplemento. Um dos efeitos colaterais mais relatados com o uso de suplementos são distúrbios gastrointestinais. Se isso acontece durante o jogo, durante uma prova, você pode ter certeza que você destruiu as chances do seu atleta de conseguir desempenhar bem naquela prova. Tá? Então, isso tem que ser muito bem pesado. Eu, como trabalho na área de nutrição esportiva, eu ouço bastante esse tipo de pergunta das pessoas, né? Pô, mas suplemento realmente funciona? Quais seriam os melhores suplementos para os atletas? Será que os atletas realmente precisam de suplementos? E eu sempre respondo assim, eu não sei. Eu não consigo responder essa sua pergunta, porque essa pergunta é genérica demais. Para responder esse tipo de pergunta, eu preciso de contexto. Você só consegue saber se um suplemento realmente funciona ou se um atleta realmente precisa de um suplemento, ou qual seria o melhor ou os melhores suplementos para um atleta, sabendo qual o contexto. Então, eu preciso saber qual suplemento está falando, qual dose, sendo utilizado de que forma, para qual tipo de atleta que vai competir em que prova, e depende também o que você considera funciona. Você está falando de ganhar força e hipertrofia muscular ou você está falando de correr mais rápido? Ou você está falando de jogar melhor o seu jogo? Porque se você espera que um suplemento faça alguém jogar melhor um jogo ou lutar melhor uma luta, esquece, porque isso nunca vai acontecer. O máximo que um suplemento consegue fazer por um atleta é melhorar alguns aspectos específicos de algumas capacidades físicas. É o máximo que dá para fazer. Então não dá para esperar que um suplemento vai mudar a carreira de um atleta, especialmente esses atletas que estão envolvidos em esportes que têm interação com outros atletas, que têm alta complexidade, interação com o meio ambiente e assim por diante, os esportes de equipe. Meu filho está entrando aqui. Então, gente, não existe um único suplemento que seja capaz de funcionar de forma universal. Tá? Então, quando perguntam, vale a pena tomar creatina? Bom, de novo, depende, tá? Preciso saber do que você está falando, o que você quer com a creatina. Eu vou falar um pouquinho mais da creatina mais para frente, em detalhes,
talvez a gente consiga entender qual que é a importância do contexto, tá? Quais são as capacidades que os suplementos podem mudar? Aqui, ó, força e potência muscular, talvez. Mudar a composição corporal com maior ganho de massa magra, com maior perda de gordura, talvez. Potência e resistência, tanto aeróbia como anaeróbia. Tempo de reação e talvez percepção de esforço, tá? E aqui, para de novo fazer um resumão, que suplementos que podem fazer isso? Força e potência muscular, a creatina poderia fazer, a cafeína parece que pode fazer e a proteína também. Lembrando que proteína não precisaria necessariamente ser na forma de suplemento, poderia ser na forma de ajustes na dieta. Em relação à composição corporal, a creatina e a proteína também poderiam ajudar de alguma forma. Em relação à potência e resistência aeróbia, tem evidência de que o carboidrato, a cafeína e o nitrato podem ajudar também. Em relação à potência e resistência anaeróbia, creatina e beta-alanina parece que podem ajudar. Em relação ao tempo de reação e percepção de esforço, parece que a cafeína pode ajudar também. Então, gente, percebam que não são muitas as opções, tá? A loja de suplemento está lotada de suplementos, mas a hora que você passa um filtro, o que realmente sobra, aquilo que realmente pode ajudar um atleta, você consegue contar nos seus dedos da mão, tá? E agora vamos falar aqui um pouquinho dos suplementos em si. Começando pela creatina, já deixando claro que eu estou me referindo à creatina monoidrato, tá? Porque eu sei que existem outras formas de creatina à disposição no mercado, né? Só que essas formas, elas não têm a eficácia comprovada como tem a creatina monoidrato. Muito bem, a creatina, ela faz parte do sistema ATP-CP, de produção de energia, e ela participa da ressíntese de ATP pelo sistema da creatina fosfato, tá? Então, a creatina, ela se fosforila, tem um grupo fosforil, que seria fosforilcreatina, e ela vai doar esse grupo fosfato para o ADP para ressintetizar ATP. Isso aqui é muito utilizado em exercícios de alta intensidade, altíssima intensidade e, consequentemente, de curta duração. Isso aqui é o que acontece com o total de creatina muscular. Então, isso aqui foram medidas feitas por biópsia muscular, após 5 dias de ingestão de creatina, na dose total de 20 gramas por dia. É claro que ninguém tomou 20 gramas de uma única vez. Esses 20 gramas, eles eram fracionados em 4 doses de 5 gramas, tá? E após 5 dias, aqui eu tenho as medidas pré-suplementação, e cada uma desses quadradinhos significa uma pessoa diferente. E aqui eu tenho o que acontece após 5 dias de creatina. Então, vocês podem perceber que praticamente todas as pessoas aumentaram. Isso aqui é o pré, aqui é o pós-suplementação. Vocês podem perceber que praticamente todas as pessoas aumentaram a concentração de creatina muscular. E é basicamente esse o princípio da ação da creatina. Você precisa aumentar os estoques de fosforilcreatina no seu músculo. Aumentando os estoques de fosforilcreatina, você consegue aumentar o tempo de fornecimento de ressíntese de ATP pela via do ATP-CP. Percebam aqui também que aquelas pessoas que tinham menor quantidade de creatina antes de suplementar foram aquelas que mais responderam. E aquelas que já partiam de concentrações de creatina maior foram aquelas que menos responderam. E percebam também que parece que existe um teto, né, um limite superior, próximo aí de 150, 160 milimol de creatina, acima do qual parece que não é possível você ter aumentos ainda maiores de creatina muscular, que seria o ponto de saturação, tá? Então, a gente, para trabalhar com creatina, precisa entender bastante bem esse conceito da saturação de creatina muscular. E daí vem as estratégias de suplementação de creatina. A mais comum é aquela que usa um período de carregamento. O que seria o carregamento? Seria isso que eu mostrei para vocês, de 5 a 7 dias, de alta dose de creatina, algo em torno aí de 20 gramas por dia. E depois disso, que você já atinge a sua saturação muscular, você poderia baixar a dose só para fazer manutenção. Então, esse esquema está ilustrado aqui com essa linha vermelha, tá? Então, você tem um aumento rápido de creatina muscular, você atinge ali a concentração de saturação, e você fazendo a manutenção, você mantém isso. E se eu só fizer a saturação, se eu só fizer a saturação e depois parar de tomar, depois de mais ou menos 4 semanas, eu vou voltar
para as minhas concentrações pré-suplementação. Ah, mas e se eu só fazer manutenção? Se eu só fizer manutenção? Bom, vai demorar mais tempo para que você atinja a sua saturação, mas depois de mais ou menos um mês você vai sim atingir a sua saturação. Ah, mas então qual que é o melhor esquema para você tomar? Depende do atleta. Você precisa que seu atleta tenha uma resposta rápida? Opte pelo carregamento. Você não precisa que seu atleta tenha uma resposta rápida, não há pressa na saturação, no aumento de creatina, você pode optar pela dose de manutenção. A vantagem é que você dá uma quantidade menor de creatina para o atleta. Em relação aos efeitos ergogênicos, tem bastante evidência, tá? Evidências bem fortes, de que a creatina aumenta a força e potência muscular, de que aumenta a resistência à fadiga e de que aumenta a massa magra, tá? Só que a massa magra não seria um efeito direto, seria um efeito indireto, que eu já vou falar melhor para vocês. Em relação à potência muscular, força muscular, isso aqui é um estudo do nosso grupo, tá? O que a gente fez? Pegamos homens jovens, fisicamente ativos, medimos a potência deles no exercício agachamento e no exercício supino. Eles tomaram creatina por 10 dias e voltaram ao laboratório, tá? Então eles não treinaram, não fizeram nada. O grupo que tomou placebo, tá aqui, ó, não teve aumento de potência muscular, nem para agachamento, nem para supino. E o grupo que tomou creatina teve um claro aumento de potência muscular, tanto para agachamento como para supino. É a partir daí que a creatina funciona. Ela promove, você aumenta os estoques de fosforilcreatina, você consegue sustentar o sistema TPCP por mais tempo, você consegue sustentar um exercício em alta potência por mais tempo, tá? Pelo simples fato de tomar creatina sem ter que treinar, sem nada, tá? E aqui eu trago para vocês uma meta-análise que confirma isso que eu falei para vocês, tá? Então aqui a gente tem cada um dos estudos, tá? Cada uma dessas barras representa um estudo individual. Vocês percebam que tem vários estudos, a literatura é bastante abundante. Aqui a gente tem a linha do zero, tá? E aqui a gente tem um efeito combinado desses estudos. Você pode ver que esse efeito favorece a creatina e que passa a linha do zero, portanto, é um efeito significativo, um efeito significante. Não é um efeito muito grande, como é que eu sei isso? Porque o efeito da creatina não está muito longe da linha do zero, ele está próximo, significa que o efeito é pequeno. Mas, como eu falei para vocês, a creatina, assim como qualquer outro suplemento, vai ter um efeito pequeno, um efeito marginal. Então, está aqui o que a ciência mostra. Creatina, sim, melhora a força muscular, já tem meta-análise que mostra isso, a literatura é robusta, o efeito é pequeno, mas do ponto de vista estatístico, ele é significante. Também existem estudos que mostram que a creatina consegue aumentar e manter a potência durante o exercício intermitente, a potência mais alta durante o exercício intermitente. Então, nesse caso aqui, 6 séries, né? 6 séries de sprints de 10 segundos. Em todas as séries teve um aumento significativo da potência produzida. Então você já consegue pensar que a creatina também pode ser interessante para qualquer esporte que precise de maior desenvolvimento de potência muscular. Em relação à hipertrofia muscular, tem muita gente que faz uso de creatina para potencializar a hipertrofia muscular. Eu trouxe isso para vocês que acho que mostra de forma bastante clara qual que é o papel da creatina na hipertrofia muscular. Eu vou pular aqui, né, os detalhes do estudo e eu queria mostrar para vocês os efeitos da creatina. Aqui seria o grupo placebo, tá? O carboidrato seria o placebo. E aqui o placebo mais a creatina, tá? Antes e depois da suplementação, aqui as pessoas treinaram. Então teve um ganho de hipertrofia, de massa muscular, massa magra, do grupo placebo em decorrência do treino. E teve um ganho muito maior de massa magra no grupo que tomou creatina. Claro que esse aumento aqui, ele pode ter sido também em função do aumento de água muscular, porque esse é um dos efeitos colaterais da creatina, porque ela aumenta a quantidade de água dentro do músculo. Então, esse aumento da massa muscular pode estar sendo superestimado pelo aumento de massa muscular. Para tirar essa dúvida, eles tiraram um pedacinho do músculo dessas pessoas e mediram a quantidade de proteína contrátil, proteína miofibrilar. Vocês podem ver que no grupo placebo teve um aumento em função do treino
mas que no grupo que tomou a creatina e treinou também, esse aumento foi ainda maior. Então, a resposta é sim, a creatina junto com o treinamento físico pode sim aumentar a hipertrofia muscular. Só que esse aumento, né, existiam duas teorias sobre como que a creatina conseguiria fazer isso, se seria um efeito indireto ou se seria um efeito direto. Quando eu falo de efeito direto, seria a creatina como nutriente conseguindo estimular a síntese proteica, estimulando, sei lá, a ativação de células satélite ou reduzindo a proteólise, a degradação proteica muscular, ou se seria por um efeito indireto, que seria assim, bom, a creatina não age diretamente no músculo, mas ela consegue fazer com que o atleta treine mais, treine melhor, mais volume, mais cargas, portanto, isso resultaria numa adaptação melhor. E aí tiveram dois estudos que meio que responderam essa questão. O primeiro deles deu a creatina, mas equalizou o volume de treino. E aí eles viram que quando equalizava o volume de treino, os ganhos de hipertrofia eram iguais ao grupo placebo. Portanto, você tomar creatina e não treinar melhor não vai te fazer ter mais massa muscular. Se você está tomando creatina e espera ter hipertrofia, você precisa tirar proveito desse aumento da energia que a creatina te dá para treinar melhor, aumentar suas cargas, aumentar seus volumes. E teve um estudo que mediu diretamente o efeito da creatina sobre o balanço proteico muscular, mediu as taxas de síntese proteica e mediu as taxas de proteólise, né, de degradação proteica, e não viram nenhum efeito da creatina. Tá? Portanto, a creatina parece que não tem um efeito direto no músculo, ou se tiver algum efeito direto no músculo, não é esse efeito que é responsável pelos ganhos de hipertrofia que a creatina promove. Tá? Quando a gente vai pensar em dar creatina para atletas que estão envolvidos no esporte, a gente precisa ponderar que os efeitos que a creatina tem sobre o ganho de peso corporal, eles podem ter algum impacto negativo. Então, se você pensar, por exemplo, um atleta de luta que tem problemas de pesagem, né, de ajustar o peso na categoria, essa creatina pode fazer o atleta ganhar 1, 2 quilos a mais de peso corporal, isso pode prejudicar o corte de peso. Ou então atletas em que o maior peso corporal pode ser mais prejudicial, por exemplo, a canoagem, o remo ou a natação, especialmente nas provas mais longas, tá? Em que o ganho de força não compensa o ganho adicional de arrasto que você tem pelo maior peso corporal. Então isso tem que ser bem ponderado antes de decidir se vale a pena ou não oferecer a creatina. Agora eu vou falar de beta-alanina, tentarei ser breve para não estourar o tempo. Quando que vale a pena tomar beta-alanina? Vamos lembrar que nos esportes de alta intensidade, a via glicolítica ela é solicitada em altas taxas, né? Existe uma taxa muito grande de glicólise, então você tem a glicose sendo convertida a lactato, e nesse processo, durante a via glicolítica, ou quando a via glicolítica é solicitada, você tem uma produção muito grande de íons H+, tá? De prótons. E isso dentro do seu músculo. Portanto, a consequência é um acúmulo de íons H+, dentro do músculo esquelético. Obviamente, pH muscular, que é só uma medida da concentração desses íons, ele vai ter uma queda bastante importante. Então, os estudos que conseguem medir isso no músculo de humanos, durante o repouso, o valor de pH é próximo de 7, 7,1. E quando o atleta chega em fadiga, esse valor de pH cai para 6,5. Pode parecer pouco, mas lembrando que a escala de pH é uma escala logarítmica, a gente está falando de um aumento de mais ou menos 5 vezes na concentração de íons H+. Tá? Isso, obviamente, gera acidose e já tem bastante evidências mostrando que a acidose muscular está associada com fadiga muscular. Tá? Parece ter um efeito de causa sobre fadiga muscular. Portanto, é importante que o músculo tenha um sistema de tamponamento para conseguir regular e atenuar essa queda do pH intramuscular. Isso faz com que a fadiga demore mais tempo para acontecer. Um desses elementos de tamponamento é a carnosina. Tá? Ela tem um pKa, isso aqui é um conceito da bioquímica que eu não vou ter tempo de explicar. Tem um pKa de 6,8 e esse pKa faz com que ela seja um excelente tampão para atuar no meio intramuscular. E por que eu estou falando de carnosina? Porque a carnosina nada mais é do que 2 aminoácidos combinados, tá? É um dipeptídeo. Quais são esses aminoácidos? A histidina
e a beta-alanina, tá? A histidina a gente tem em altas quantidades no nosso organismo e a gente também ingere em altas quantidades. Já a beta-alanina a gente produz muito pouco, nosso fígado produz beta-alanina, mas em quantidades quase indetectáveis, tá? E a gente precisa aumentar a concentração de beta-alanina para que ela consiga se juntar à histidina e aumentar as concentrações de carnosina dentro do músculo. Então, é basicamente assim, nós temos dois transportadores, um que transporta a histidina que está circulando no sangue para dentro do músculo e outro transportador que transporta a beta-alanina para dentro do músculo. Uma vez que eles entram no músculo, eles, sob a ação de uma enzima chamada carnosina sintase, eles são combinados, eles se juntam, formam a carnosina. Só que aqui a gente tem um problema. Essa enzima aqui, ela não é muito boa, não tem muita afinidade com a beta-alanina. Além disso, existe muito pouca beta-alanina disponível no músculo. Portanto, é muito fácil a gente concluir que o ponto limitante para a síntese de carnosina é a quantidade de beta-alanina que está disponível no músculo. E se você quer aumentar a quantidade de carnosina para melhorar a regulação do seu pH intramuscular e evitar a fadiga, você precisa, obviamente, aumentar o aporte de beta-alanina consumindo alimentos fontes de beta-alanina. Quais são esses alimentos? Principalmente as carnes. O grande problema aqui é que só pela ingestão de carne, né, pela ingestão de alimento, a gente não consegue chegar na dose que a gente precisa de beta-alanina para ter um aumento importante de carnosina dentro do músculo. E aqui, por esse motivo que a gente oferece a beta-alanina na forma suplementar, na forma de suplemento. E aqui está o que acontece quando a gente começa a fazer uso de beta-alanina. Nesse estudo aqui, a gente deu mais ou menos quase 6,5 gramas por dia. Isso era dividido em 4 doses de 1,6 gramas. Percebam que 6,5 gramas, tá, é quase 10 vezes mais o que a gente consegue obter via alimentação. Então, uma pessoa que nem um Pandeló, que gosta de comer bastante carne e faz churrasco no fim de semana, ele come em média 600 miligramas por dia. Eu estou falando de uma quantidade 10 vezes maior, tá? Por isso que a gente não consegue pegar só via alimentação e precisa fazer uso de suplemento. Aqui, após 4 semanas de suplementação, então, percebam que na primeira semana você tem um aumento bastante importante da carnosina muscular. Aqui a gente tem o grupo placebo, isso aqui é só uma variação normal, tá? E conforme o tempo vai passando, aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24 semanas, foram 6 meses, tá? Quanto maior a dose acumulada, quanto mais passa o tempo, maior o aumento de carnosina, mas parece que ele também vai atingindo aqui um ponto de saturação, tá? Ele tem essa curva, ela tem um formato aqui meio de platô no final, em que os principais aumentos acontecem nas primeiras 4 semanas, e a partir disso os aumentos são um pouco mais modestos, tá? Então, por quanto tempo que eu teria que tomar a beta-alanina para ter algum efeito sobre o desempenho? Ao que tudo indica, pelo menos 4 semanas. Se eu tomar por menos tempo, é possível que o aumento aqui seja muito pequeno e não seja suficiente para se traduzir em aumento de desempenho. Pode tomar por mais tempo? Pode tomar por mais tempo. Precisa? Depende de cada caso, depende de cada atleta, precisa ser avaliado caso a caso, tá? Aqui, pessoal, eu mostro para vocês o que acontece do ponto de vista da ingestão aguda, tá? Quando você ingere a beta-alanina, aqui nesse gráfico tem 3 doses diferentes, uma dose baixa de 800 miligramas, uma dose média de 1,6 gramas e uma dose mais alta de 3,2 gramas, tá? Percebam que existe um aumento na quantidade de beta-alanina no plasma, que é dose dependente. Então, doses mais altas resultam em um aumento mais alto, doses médias em aumento médio, doses mais baixas em aumento mais baixo. Olhando para isso aqui, as pessoas podem ter a noção de que, bom, então se eu preciso de mais beta-alanina e ela é disponível, tem uma dose de resposta boa, eu posso optar pelas doses mais altas. É isso que as pessoas tendem a achar. O problema é que as doses mais altas têm um efeito colateral chamado parestesia, que é uma sensação como se fosse uma coceira, uma queimação, umas pontadas que a pessoa sente na pele quando ingere essas doses altas, tá?
A parestesia, ela é transitória, então ela está associada com o pico. Conforme a concentração no plasma vai descendo, a parestesia vai embora também. E ela não tem, ela não tem nenhum malefício, digamos assim. Ela não oferece nenhum tipo de risco, pelo menos para essas doses que a gente conhece, tá? Mas ela pode ser uma sensação bastante desconfortável. Tem muita gente que não gosta. E se você quiser evitar a parestesia, você precisa evitar doses superiores aí a mais ou menos 1 grama por ingestão, por vez que a pessoa toma, tá? Então, para evitar a parestesia, a dose única máxima seria em torno de 1 grama, 800 miligramas. Vale lembrar que o tempo de desaparecimento é de mais ou menos 3 horas. Quer dizer que depois de 2, 3 horas a pessoa poderia ingerir uma segunda dose para que ela, no fim de um certo período, algumas semanas, alguns meses, ela tivesse um aumento das concentrações de carnosina no músculo. É possível evitar a parestesia com doses mais altas se a gente controlar esse aumento muito agudo no pico de beta-alanina no plasma. Como que isso é feito? Com o uso de tabletes de liberação lenta. Então, já existe disponível no mercado norte-americano e europeu beta-alanina formulada com tabletes de liberação lenta. Aqui no Brasil não existe porque isso não está regulamentado ainda, a Anvisa ainda não regulamentou. Mas para quem pode prescrever, nutricionista e médico, pode prescrever, por exemplo, em farmácia de manipulação, eles fazem, isso é permitido, isso é legal. E você pode mandar prescrever em comprimidos com veículo de liberação lenta. E isso atrasa o pico, isso também ajuda a conter a parestesia e facilita, porque você pode oferecer doses um pouco maiores, tá? Então, quando você faz uso desse tipo de estratégia, a sua dose pode chegar mais ou menos a 1,6 gramas de beta-alanina. Em relação aos efeitos sobre o desempenho, tá? Esses efeitos eles estão associados ao aumento de carnosina. Então, se você tomar uma dose de beta-alanina e logo na sequência fazer um exercício, nada vai acontecer, porque o efeito da beta-alanina está associado ao aumento de carnosina. E isso aqui está mais ou menos bem demonstrado, ou está bem demonstrado, nesse estudo aqui. Aqui a gente tem o grupo beta-alanina, aqui a gente tem o grupo placebo, e aqui a gente tem 2 níveis de aumento de carnosina. Aqui é o basal, aqui após 4 semanas, em que a gente tem um aumento de carnosina daqui para cá, e aqui após 10 semanas de suplementação, em que a gente tem um aumento um pouco maior em relação à 4ª semana, e nesse eixo aqui a gente tem o aumento de desempenho. Então percebam que existe uma relação praticamente linear entre o aumento de carnosina com o aumento de desempenho. Quanto mais você aumenta a carnosina, mais você aumenta o desempenho. Claro que isso para exercícios de alta intensidade, em que existe uma participação importante da via glicolítica e, portanto, a fadiga muscular tem como uma das causas a acidose. Aqui é um estudo do nosso grupo em que a gente meio que mostrou a mesma coisa, só que de uma forma um pouco diferente. Aqui a gente conseguiu associar a queda de carnosina, quando você para de suplementar, a carnosina vai caindo, né? Então seria o período de washout, e conforme a carnosina vai caindo, a gente ia medindo o desempenho e a gente via que o desempenho caía meio que junto com a carnosina. Então a gente tinha um aumento de desempenho depois que a pessoa tomava a beta-alanina, e conforme a pessoa parava de tomar e ia saindo a carnosina do músculo, a carnosina ia saindo também. Então, o efeito da beta-alanina parece que está 100% dependente do aumento da carnosina muscular. E aqui uma revisão sistemática também do nosso grupo, em que a gente mostrou, como vocês podem ver, tem vários estudos, então a literatura ela é bastante robusta. Aqui está a linha 0, tá? E aqui está o efeito combinado. Pode ver que o efeito dela não cruza a linha do 0, portanto, é um efeito estatisticamente significante, mas ele está próximo da linha do 0, portanto, é um efeito marginal. Como todo e qualquer suplemento, o efeito é pequeno, não dá para esperar nenhum tipo de milagre com a beta-alanina, nem com qualquer outro suplemento. E para terminar, eu acho que eu vou conseguir terminar a tempo, eu estou correndo aqui mais que maratonista. Acho que exagerei no
conteúdo, né, Panelão? Tranquilo, Guilherme, tranquilo. Para terminar, vou falar de cafeína. A cafeína, ela age basicamente bloqueando o que a gente chama de receptores de adenosina. E esses receptores, eles estão espalhados em vários tecidos do nosso organismo. Então, tem receptores no sistema nervoso central, tem receptores no músculo esquelético, no coração, no tecido adiposo. Então, se a cafeína age sobre esses receptores, e esses receptores estão espalhados, é óbvio que os efeitos da cafeína também vão ser multissistêmicos, multiórgão, tá? Esses receptores, quando ativados, tá? Eles inibem a transmissão sináptica. Portanto, a cafeína vai ter o efeito oposto. Como a cafeína bloqueia o receptor, quando você ingere a cafeína, você tem uma inibição da transmissão sináptica. Então, isso favorece a transmissão sináptica. No músculo esquelético, esses receptores, eles reduzem a atividade da bomba só de potássio. Portanto, a cafeína teria o efeito de aumentar a atividade de bomba só de potássio. Bom, mas o que bomba só de potássio tem a ver com esporte? Bom, tem muita coisa a ver com esporte, porque ela regula basicamente o transporte de vários elementos para dentro e fora da célula, tá? Então, basicamente, a homeostase do organismo depende bastante da atividade dessa bomba só de potássio. Um exemplo diretamente relacionado ao esporte seria o acúmulo de potássio fora do músculo durante o exercício físico. A pessoa, conforme vai fazendo exercício físico, ela vai ter uma redução da atividade da bomba só de potássio. Essa redução faz com que o potássio não consiga voltar para dentro da célula, ele se acumula fora da célula e isso causa fadiga. Então, a cafeína teria o potencial de reduzir a fadiga justamente por aumentar a atividade de bomba só de potássio. No músculo cardíaco, esse receptor de adenosina, ele diminui a contratilidade e ele inibe os efeitos das catecolaminas. Portanto, o efeito colateral da cafeína mais comum, que seria a taquicardia, se dá por conta desse bloqueio dos receptores de adenosina dentro do coração. Nos vasos sanguíneos, ela faz vasodilatação, portanto, a cafeína teria alguma tendência de causar vasoconstrição. Nas células adiposas, esses receptores de adenosina, eles inibem a lipólise, portanto, a cafeína dentro do tecido adiposo teria a capacidade de estimular a lipólise. E é por conta disso que se fala que a cafeína poderia, por exemplo, ser utilizada para potencializar a perda de gordura. O que eu questiono, mas isso é assunto para uma outra conversa. Em relação às evidências de efeito ergogênico, tá? O que mais tem evidência para a cafeína são os exercícios de endurance, tá? Exercícios de intensidade moderada, alta e de longa duração. Nesse caso aqui tem bastante evidência, tá? São bem robustas, de efeito ergogênico. O efeito, de novo, ele é pequeno, em média aí 3 a 5% de melhora. Para os exercícios de alta intensidade, exercícios anaeróbios, existem menos evidências do que para exercícios de endurance, basicamente porque existem menos estudos, tá? Mas ainda assim dá para dizer que as evidências são razoáveis. E parece que as melhoras são mais evidentes em pessoas que são treinadas. Olha que geralmente é o contrário. Geralmente quem já é treinado tende a responder menos. No caso da cafeína, parece que isso não acontece. Parece que mesmo atletas bem treinados conseguem responder bem com melhora de potência e resistência anaeróbia, tá? E parece que aqueles atletas que não são usuários de cafeína, parece que eles respondem melhor. Então, uma estratégia que parece que é interessante se fazer se você pretende usar cafeína e a pessoa é usuário de cafeína, é fazer o que a gente chama de desmame. Então, mais ou menos uma semana antes da competição, você faz um desmame. Isso porque parece que a cafeína o uso contínuo pode sensibilizar os receptores. Então, quando você faz o desmame, você retorna para a sensibilização normal. E aí, quando você dá a cafeína no dia da competição, o atleta tenderia a responder melhor. Para exercícios de força e potência, também não existem muitas evidências como existe para endurance, basicamente porque tem menos estudos, tá? Isso foi menos estudado, mas dos estudos que tem aí, parece que tem alguma evidência, sim, de que cafeína pode melhorar tanto força como potência muscular, tá?
Então, aqui, de novo, uma revisão sistemática que mostra os efeitos da cafeína na força muscular, desculpa, no endurance muscular. Vocês podem ver que a literatura ela é bem robusta, tem bastante estudo. E ela mostra aqui, ó, está aqui a linha do zero, o efeito da cafeína. De novo, está próximo da linha do zero, portanto, é um efeito pequeno, um efeito marginal, mas é um efeito significativo do ponto de vista estatístico. Tá? Aqui, em relação à força e potência muscular, vocês podem ver que a quantidade de estudos é bem menor, certo? Por isso que eu falo que as evidências são menos contundentes, basicamente porque tem menos estudos. E, de novo, o efeito parece que é essencialmente o mesmo, tá? Um efeito pequeno, marginal, porém significativo, favorecendo aqui a cafeína. Em relação aos exercícios de endurance, aos exercícios de alta intensidade e curta duração, tem uma revisão sistemática que não chegou a fazer meta-análise porque não tinha dados suficientes para fazer a meta-análise. Vale a pena mencionar que esse estudo é de 2010. Eu procurei por revisões mais recentes e não encontrei. Então, isso aqui é o que a gente tem de mais atual em relação à revisão sistemática. O que não quer dizer que não tenham mais estudos feitos depois disso. Mas, de qualquer maneira, as conclusões que eles chegam é aquilo que eu falei para vocês, que parece que tem algum benefício dentro dessas doses aqui, que são as doses que a gente normalmente usa com cafeína, de 2,5 a 7 miligramas por quilo, e que as pessoas que são menos habituadas a ingerir cafeína são aquelas que respondem melhor. O mecanismo de ação da cafeína, como eu falei para vocês, é a inibição da ligação da adenosina aos seus receptores, que vai ter todos os efeitos contrários à ação da própria adenosina se ligando aos seus receptores. E aí, para finalizar, vale a pena a gente mencionar que a cafeína também pode ter outros efeitos ergogênicos que as pessoas esquecem de mencionar, mas que podem ser muito importantes para o esporte. A cafeína tem o efeito de aumentar o estado de alerta, tá? Porque ela consegue estimular as conexões sinápticas, ela pode aumentar o estado de alerta. Isso para o esporte parece que é bastante importante. Melhorar o tempo de reação, melhorar o tempo para a tomada de decisão, melhorar a tomada de decisão. Já tem estudos, eu não trouxe aqui, mas já tem estudos que mostram que atletas tomando cafeína conseguem responder melhor a estímulos de jogo. Tá? Então, esse também é um efeito ergogênico potencial da cafeína que normalmente as pessoas esquecem de falar. Pandeló, mais uma vez, tomei 1 minuto a mais do tempo. Pessoal, corri bastante com a apresentação, acho que eu exagerei no conteúdo. Peço desculpas aí por ter acelerado demais. Obrigado pela atenção e é isso aí, valeu. Guilherme Artioli, sensacional, como sempre. Muito boa a apresentação. Aqui os contatos do Guilherme, o e-mail, o canal Ciência Informa, que realmente é muito, muito legal, muito bacana. Guilherme, muito obrigado. Fechou com chave de ouro.